Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 19 de julho, começamos juntos mais uma semana de muitas notícias aqui no nosso estado. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Festa sem autorização termina com a morte de uma jovem. Polícia apura de quem é a responsabilidade sobre o desabamento do deck em Bistrô, na Ilha das Flores. Saiba os detalhes dessa investigação. E o frio, hein? Volta com mais força ao estado. A terça-feira pode ser o dia mais gelado do ano em algumas cidades. Veja a previsão do tempo para gaúcho nenhum botar defeito. Acabou a zica. Vitórias na mesma rodada dão novo fôlego para a dupla Grenal no Brasileirão. Será que a má fase é coisa do passado? É fechar a casinha, bola pro mato que o jogo é de campeonato. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, a gente abre a edição desta segunda-feira com novos detalhes sobre a investigação da queda de um deck na Marina da Ilha das Flores, que resultou na morte de uma pessoa. Isso foi na noite de domingo. As pessoas que estavam no deck caíram no rio Jacuí. Um baita buraco se abriu ali com aquele deck, irregularidade nesse local. E a gente vai conversar com a Luciane Coman, que apurou novas informações. Infelizmente, uma das vítimas não resistiu, né, Lu? E essa festa tinha ou não tinha autorização, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Chemali. Pois é, olha, há divergências, viu? Agora vamos falar sobre a vítima, né, dessa tragédia, desse acidente. É a Ana Elisa Genário, de 26 anos, que acabou falecendo após esse desabamento. Ela chegou a ser socorrida ao HPS, mas teve uma parada cardiorrespiratória no início da madrugada. Ela era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e fazia faculdade de veterinária aqui em Porto Alegre havia 4 anos. Cerca de 15 pessoas caíram na água, 5 foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Cristo Redentor, uma continua hospitalizada, Chemali. Só que eu conversei com uma outra vítima que só buscou atendimento hoje, ou seja, esse número deve ser maior. Essa mulher que eu conversei, ela fraturou o joelho. Vamos ouvir o relato dela de como começou esse acidente. Tava muito cheio, vamos sair daqui, a gente falou, né? Vamos, não é só porque tava cheio, não que vai cair nem nada, né? Só tava muito apertado, né? Foi horrível, simplesmente tudo desmoronando e as pessoas começaram a cair em cima de mim, né? Eu fiquei bem embaixo do pessoal. Para a perícia, Chemali, o deck ele acabou cedendo pelo excesso de peso e por falhas na conservação. Os advogados dos responsáveis por esse restaurante dizem que o local tem sim alvará. Eles reforçam que o evento estava dentro da lei e que a estrutura passa por manutenção periódica. Só que eu também conversei com a prefeitura, que contesta, né? O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico diz que o alvará existente, na verdade, é em outra numeração. E que o local, inclusive, foi interditado em janeiro por uma situação semelhante. Vamos ouvir o que disse o secretário. A gente teve um pequeno erro técnico. Já o secretário dá tempo de resgatar ainda, pessoal do Switch. Não, em seguida, Lu, retoma as informações enquanto o pessoal tenta resgatar essa sonora. Eu tenho mais algumas informações. Isso. Vamos com as novas informações, Lu. Então, a investigação, Chemali, ela então vai apurar as causas do acidente, né? Ou seja, as responsabilidades dos envolvidos. E essa investigação da polícia, ela deve apurar então crimes de homicídio, até porque a gente teve uma vítima, né, que faleceu, lesão corporal e também a infração de medida sanitária, já que o local não estaria cumprindo as regras, né, a legislação do decreto vigente da pandemia, ou seja, distanciamento, não poder ter pista de dança, não poder beber bebidas alcoólicas de pé. Vamos ouvir então agora a posição da prefeitura sobre a festa. Não havia licença, não havia regularização do ambiente onde houve o evento.
o alvará localizado como nenhum pedido, nenhuma autorização para acontecer um evento naquele local. Era um evento que não cobria os protocolos da pandemia. Pois é, Chemali, ontem a Guarda Municipal não recebeu denúncias sobre essa aglomeração, mas quem puder fazer esse tipo de denúncia pode ligar para os canais 153 ou 156. Chemali. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Tá aí, né? Divergências nos alvarás, nas licenças, na hora em que a coisa realmente fica feia e grave porque uma vida foi perdida. Todo mundo quer tirar o corpo fora, mas a polícia e a prefeitura têm sim que avançar nas responsabilizações sobre esse caso. Não dá para cair no esquecimento, não dá mesmo. Agora a gente fala de um outro escândalo, um escândalo que, olha, atingiu os gaúchos em cheio, isso ainda na semana passada. Teve aí um desdobramento na última sexta-feira. Eu tô falando do caso Klaus Brodbeck. Até o momento, mais de 100 mulheres, é isso que vocês ouviram, 100 mulheres relataram terem sido vítimas dos abusos do cirurgião plástico. Vamos até a redação conversar com a Yasmin Luz, que faz a estreia hoje no segunda edição. Bem-vinda, Yasmin, boa noite. As novidades sobre esse caso, Yasmin. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, um caso de muita repercussão. O Klaus Brodbeck, ele está preso na penitenciária de Sapucaia do Sul. Na sexta-feira, ele foi capturado em Gramado, na Serra Gaúcha. Chemali, está fazendo uma semana dessa operação que começou a expor o histórico de denúncias de abusos contra esse médico, esse cirurgião. Nesse período, como tu bem falaste, mais de 100 vítimas procuraram a Delegacia da Mulher, registrando ocorrências na Delegacia da Mulher. A prisão do cirurgião, Chemali, só foi concedida pela Justiça depois que algumas vítimas foram ameaçadas pela namorada desse cirurgião através das postagens das redes sociais. A polícia informou que Amanda Vasconcelos vai responder pelo crime de coação no processo de calúnia, difamação, entre outros crimes. Ainda fica essa sensação de impunidade, né, Yasmin? A sensação... A gente tem um áudio, né? Um trechinho dessas ameaças aí da namorada do médico. Roda pra gente ouvir aí. Minha vontade mesmo é de pegar a cadela, botar aqui e fazer ela falar toda a verdade. Minha vontade mesmo é de pegar a cadela, botar aqui e fazer ela falar toda a verdade. É absurdo, né, Chemali? É um absurdo. Completo absurdo, uma sensação de impunidade de quem acha que não vai acontecer nada. Lembrando que a investigação inicial da Delegacia da Mulher começou com 12 denúncias, já passam de 100 as denúncias, e aí o histórico do médico veio à tona. São mais de 20 sindicâncias no Conselho Regional de Medicina, mais de 20 sindicâncias, ou seja, 2 vezes o registro cassado, reverteu no Conselho Federal, e aí tá esse cenário com mais de 100 denúncias. Tem mais informação, né, Yasmin? Isso, e no final de semana a nossa equipe conseguiu conversar de forma exclusiva com ex-pacientes. E uma delas é uma empresária que esteve na clínica do médico em 2019. Em detalhes a gente mostra agora porque ela conta o abuso que ela sofreu. Ele começou a mexer na minha boca e botava o dedo e tirava, botava e tirava o dedo da minha boca. E eu comecei a suar. Aí ele abriu uma gaveta onde tinha um estilete. E eu simplesmente fiquei em choque. Eu acho que foi uma ameaça, tipo, se tu não tirar, olha o que tem aqui na minha cabeça. Foi isso. Chemali, a defesa do cirurgião nega as acusações do crime sexual e a informação que a gente tem que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica instaurou um procedimento administrativo que tramita em sigilo e pode resultar na expulsão do médico do quadro de associados. Tá certo, Yasmin. Olha, a defesa vai ter muito trabalho para tentar provar a inocência do médico Klaus Brodbeck. A gente continua acompanhando esse assunto aqui no SBT. Agora, Yasmin,
segue comigo para falar de pandemia, porque a pandemia continua lá do lado de fora, gente. Nas ruas, 2 casos da variante Delta registrados já no nosso estado, sinal de alerta ligado, Yasmin. Notícia preocupante que a gente traz agora aos nossos telespectadores. Chemali Fiocruz, então, confirmou hoje os 2 primeiros casos da variante Delta do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. 2 moradores de Gramado que não têm histórico de viagens recentes, seja para fora do estado ou para fora do Brasil. Outros 4 casos suspeitos seguem sob investigação. Transmissibilidade dessa variante indiana é mais conhecida por ser maior, justamente tem essa preocupação aqui no Rio Grande do Sul. Quanto à gravidade, ainda não há evidências que a Delta provoque uma doença mais ou menos agressiva. E para falar de vacina, Chemali, tem novidades sobre imunização. Amanhã, Porto Alegre ampliou a faixa etária, começa a vacinar pessoas com 33 anos. Vacinas estão disponíveis em 12 unidades de saúde e no drive híbrido do Vale. Expectativa é que chegue uma nova remessa de vacinas no final da noite de hoje. 81 mil doses da Coronavac, 48 mil da AstraZeneca, e tem mais boa notícia por aí, porque amanhã, no final da tarde, aterriza em solo gaúcho 65 mil vacinas da Pfizer. Tá certo, Yasmin Luz. Olha, essa é a notícia de esperança no início da semana, ao mesmo tempo em que nos preocupa a temida Delta, a variante Delta aqui no nosso estado, né? A ciência ainda estuda aí se as vacinas realmente conseguem fazer o enfrentamento correto a essa variante. Em sua maioria, as notícias que temos é que as vacinas disponíveis fazem esse enfrentamento, né? Protegem de verdade, mas sempre fica a nossa expectativa para que a pandemia seja controlada o mais rápido possível. Agora o assunto, a gente vai mudar completamente, é esporte. Aleluia, hein? A dupla Grenal venceu na última rodada do Brasileirão. Você de casa sabe há quanto tempo isso não acontecia? Porque, olha, faz tempo. Eu que acompanho o esporte, forço a minha memória, forço os arquivos aqui e não consigo lembrar há quanto tempo isso faz. Vocês aí têm algum chute de quanto tempo faz que Grêmio e Inter não vencem na mesma rodada do Brasileiro? Olha, o Matheus Schenck preparou um VT especial para realmente falar sobre isso. Conta aí, Matheus Schenck. Rapaz, fazia tempo. 6 meses que tanto o Grêmio quanto o Inter não venciam na mesma rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aconteceu. Com sufoco, mas aconteceu. O Inter fez 1-0 no Juventude, gol do Thiago Galhardo. O primeiro dele em 1 mês e meio. E a primeira vitória colorada no Beira-Rio em 2 meses. A importância de voltar a ganhar em casa, sí, era um peso que nós tínhamos, uma pressão. Nós temos que voltar a ser fortes em casa, é uma coisa que temos que conquistar, que temos que fazer. Agora é tudo Libertadores. Quinta tem jogo de volta contra o Olímpia e não dá para vacilar. Temos que continuar com outra vitória para brigar por essa Libertadores, que tem que ser um objetivo. O Grêmio venceu o Fluminense no sábado. Primeira vitória no campeonato, suficiente para sair da lanterna graças ao gol do Pinares. Terça já tem LDU pela Sul-Americana. O que nós estamos demonstrando como equipe é uma equipe solidária, uma equipe em que todos têm uma participação no máximo, todos dão o seu máximo para conseguir aquele resultado que nós pretendemos. Um fim de semana positivo, que seja sinal para um meio de semana ainda melhor. Tomara, tem campeonatos importantes também, Sul-Americana, Libertadores. A dupla Grenal tem que seguir nas pontas, né, gente? Fique agora com um recado importante que a Fábio da EVT Assessoria tem para ti. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil, busca e apreensão e restrições. E em alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por
R$3.000. É isso mesmo, gente, R$3.000. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e também empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar de uma vez por todas com as suas dívidas. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma experiência diferente para curtir a Serra Gaúcha. Que tal uma parada em Garibaldi, a terra do espumante? E também a previsão do tempo, vem mais frio amanhã por aí, hein, Fadanelli? Vem, Chemali, a terça-feira pode ser o dia mais frio do ano em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Já já eu trago os detalhes. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Experiências diferentes não faltam para curtir a Serra Gaúcha nessa estação, uma maravilha. É claro que com todo o cuidado necessário. E os municípios da região Uva e Vinho oferecem alternativas interessantes também durante a pandemia. Olha só. Nosso passeio pela serra segue de carro pelas rodovias ou de trem, por que não? Que tal uma parada em Garibaldi, a terra do espumante? Essa vinícola oferece uma experiência sensorial diferente. Dentro de uma pipa, os visitantes são desafiados a adivinhar o sabor das trufas de chocolate harmonizadas com a bebida. É um período que realmente começa a aquecer a questão do movimento, do fluxo turístico, e começam a aparecer aí as experiências mais ligadas ao inverno, mais ligadas à questão do vinho em si, na questão do DNA do vinho, tudo que ele pode oferecer. Em julho, por causa das férias escolares, grupos são recebidos todos os dias. E neste ano, são os gaúchos que têm impulsionado o turismo local. Surpreendente, a gente não está acertando nenhum. O sabor do chocolate muda totalmente, é bem diferente. Achou que o nosso passeio já tinha acabado? Nada disso. Aqui na Serra, as atrações diferentes nunca acabam. Que tal unir aquele cobertor quentinho e aconchegante do inverno com um piquenique feito debaixo do parreiral? É o que a gente vai conhecer agora. O cardápio do piquenique é grande. Queijo, salame, copa, brusquetas e, claro, vinho. Confraternizar, num espaço aberto, com mais tranquilidade, assim, e aproveitar as mordomias do local, assim. E que mordomia! Quer mais uma dica? Acesse sbt.com.br e entre na página Encantos de Inverno. Lá tem várias sugestões para você montar o seu roteiro para explorar o que a região da Uva e Vinho tem de melhor a oferecer. Sensacional! Olha, gostei da experiência sensorial do texto do Fadanelli ali, para degustar as trufas, os vinhos, os espumantes. A indústria vitivinícola do Rio Grande do Sul realmente é de ponta. Ela é referência para todos os países da América do Sul e também, quem sabe, para países do mundo todo. Realmente temos aqui, olha, altíssima qualidade quando se fala de vinho e de espumante e de todo o trabalho dos descendentes de italianos, os gringos raiz, como a gente chama na Serra Gaúcha. Muito bacana. Falando em serra, a gente logo pensa na previsão do tempo que indica que a terça-feira, atenção, pode ser o dia mais frio do ano de 2021 no nosso estado. Isso porque hoje a mínima já foi recorde, com 3,4 graus negativos em Santa Rosa, no noroeste. Quero saber se o Fadanelli já separou a touca, a manta, as luvas, ele que é nativo da serra, mas realmente precisa se proteger, tá com um casaco pesado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Chemali. Pois é, eu tô de manta e luva. A touca eu não tenho, Chemali. Admito que touca eu não tenho, mas dá para encarar o frio aqui da serra mesmo assim. Olha,
19 municípios do estado registraram temperaturas negativas nesta segunda-feira. Aqui em Caxias, por exemplo, não fez temperatura negativa, mas o dia amanheceu com apenas 3 graus. E as temperaturas permaneceram baixas durante todo o dia. Hoje, Chemali, quando a gente conversava ao meio-dia, a gente mostrava lá na Praça Dante Alighieri termômetro marcando 8 graus. Ou seja, mesmo com o sol, a temperatura não subiu muito. E olha, deve fazer mais frio nas próximas horas. A gente está aqui na cidade universitária, em Caxias, um dos pontos mais altos aqui da cidade. E nesse momento o termômetro marcando 6 graus com sensação térmica de 3. Aquele vento já deu uma acalmada, viu? Mas o céu está bem limpo, isso é um indicativo de geada, Chemali. E hoje à tarde eu conversei com a nossa colega, a meteorologista Estael Cias, que falou um pouquinho mais sobre a geada que deve ser forte em todo o estado e também sobre os problemas que ela pode trazer para a agricultura. Vamos ouvir. O sul do Brasil pode ter prejuízos grandes, porque apesar de ser uma condição típica desta época do ano, o que se espera é uma geada severa, associado a ar muito seco, temperatura muito baixa, como eu falei, são muitos municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná que terão marcas negativas de temperatura, especialmente na terça-feira, mas ainda na quarta, muitas áreas terão também frio intenso e potencial de formação de geada. Agora, Chemali, que é uma coisa mais típica do que o clima aqui do Rio Grande do Sul. Eu conversando com a Estael, hoje a gente registrou aí 3,4 negativo em Santa Rosa, né? Sabe quanto vai estar em Santa Rosa no sábado, Chemali? Olha, uns 2 negativos. 30 graus, Chemali. Olha a inversão da temperatura. Muito calor aí até o fim dessa semana. Um abraço a todos. Haja saúde, meu amigo. Vai te proteger. Uma boa noite para ti. A São Pedro tem aí a paciência com os agricultores do nosso estado. Por favor, São Pedro. Na sequência vem o SBT Brasil, reportagem da Luciane Coman sobre a tragédia no deck da Ilha das Flores. Novos detalhes e a gente está de volta amanhã, 7h20. Tchau, tchau.